Recentemente, mais um estúdio falou a respeito de serviços, dizendo que ficou fora dessas assinaturas justamente para que os seus títulos não fossem desvalorizados e perdesse o dinheiro das receitas que deveriam ser geradas através das vendas. Será que isso tem muito a ver com o que o próprio Jim Ryan falou nesses dados que foram vazados graças aos documentos do FTC? Vamos conferir agora qual que é o posicionamento da Sony mediante a toda essa treta que tá rolando no mercado. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente, sejam muito bem-vindos ao canal, se acomode e bora falar das notícias. E antes de mais nada, deixa eu só avisar, no final do vídeo eu tenho um anúncio muito bacana para fazer a respeito da nossa loja comunitária lá da planilha dos produtos para vocês, tá bom? Então quem quiser saber, tiver interessado, fica até o final do vídeo. Como vocês sabem, né, durante essa última semana nós tivemos diversas polêmicas aí a respeito da aquisição lá da Activision, mas não sobre a Activision em si, né? E sim sobre documentos que foram vazados ali do tribunal. Na semana passada nós vimos muita coisa que vazou por parte da Microsoft, vazou praticamente todo o planejamento que a empresa tem para os próximos 6, 7 anos, né? Então foi um vazamento muito brutal, um super vazamento, né? Como muitos chamam por aí. E do lado da Sony não foi diferente. Essa entrevista aqui do Jim Ryan com analistas foi vazada também nesses documentos aí do FTC. Então agora a gente vai ver o lado da Sony. A primeira coisa que ele respondeu e deixou claro é que ele vê a PlayStation Plus como algo mais significativo do que o Game Pass. E nisso, né, galera, a gente poderia colocar aqui por cima alguns dados, porque ficou meio vago, né, que só ficou que ele disse isso, mas não exatamente o porquê. E esse porquê, na verdade, eu mesmo posso até falar aqui pra vocês algumas das possibilidades. Sendo a primeira e mais relevante delas, o fato de que o Game Pass levou 3 anos para atingir 10 milhões de assinantes. A gente sabe disso porque é uma notícia de 2020, 3 anos depois do lançamento, porque o Game Pass saiu em 2017. Aí o que acontece é que a Plus atingiu esses mesmos 10 milhões nesse novo serviço que foi lançado, da Plus Extra, Deluxe e Premium, os mesmos 10 milhões que o Game Pass fez, só que em apenas 10 meses. Então, galera, eu não sei, né, se o Jim Ryan, nesse caso aqui, estaria se referindo, né, a esse período, porque o que acontece? Aqui não tá dizendo na matéria de quando que foi essa entrevista. Então, se essa entrevista foi feita antes do lançamento da nova Plus, significa que a visão do Jim Ryan era que o serviço da Sony, mesmo ainda sem ter essa renovação que foi feita no ano passado, já era mais significativo. Só que é meio estranho, né? Porque aí eu acho que a comparação teria que ser feita entre o PS Now e o Game Pass, né? O antigo PS Now. Então não sei exatamente. Agora, se essa observação foi feita depois da criação da nova Plus, aí sim eu acho que justificaria o posicionamento que ele teve aqui, tá? Então tem esses dois lados aqui que a gente tem que levar em consideração. Já o segundo ponto que ele aborda aqui nessa entrevista também é meio polêmico, né? Ele fala a respeito da Microsoft tentando oferecer uma garantia mínima de receita para os editores, né, que colocassem os seus jogos no Game Pass. E que, infelizmente, ela não obteve sucesso com isso. O que ele quer dizer aqui em outras palavras? Que a Microsoft, obviamente, ela tem que fazer uma oferta, né, para os estúdios e tudo mais, para que eles coloquem os jogos no Game Pass, não tem almoço de graça, vocês sabem disso. E o que acontece é que muitas vezes essas ofertas não conseguem cobrir o valor que os estúdios pedem. Por quê? Porque a maioria desses estúdios, obviamente, aliás, a maioria não, 100% deles, vai querer ter um retorno. E um retorno que compense o que poderia ser o alcance das vendas dos seus jogos. Em outras palavras, o editor quer que a Microsoft, para colocar o game no Game Pass, ainda mais se for lançamento, que ela cubra os custos, as perdas que eles vão ter com as vendas do título, por colocar em um serviço em que ninguém vai
comprar. Só que aí, muitas vezes, a Microsoft não consegue cobrir esse valor. Inclusive, recentemente, vazou, né, desses mesmos documentos aí do FTC, o valor que a Microsoft muitas vezes estima ou tem de considerar em pagar para que certos jogos apareçam no Game Pass, né, que sejam só estarem ali ou um Day One no serviço. E a gente vê que são valores bem grandes, de 50 a 100 milhões para mais, ou seja, praticamente pagar para um jogo ser feito, né? E aí eu aproveito para fazer um parênteses aqui, né, porque muitas vezes em que eu fiz o conteúdo aí para vocês abordando esse assunto, eu sempre falei, olha galera, a Microsoft pode ter o dinheiro que for, mas os caras não vão ficar bancando qualquer coisa, né, só para colocar ali no serviço. Os caras vão ter que ter uma estratégia inteligente de colocar coisas mais relevantes, chamem mais atenção e tal. E a gente viu que isso funcionou durante os anos, né? Mas aconteceu aquela estagnação do serviço que a gente vai falar, né, no próximo tópico, que é justamente a respeito do número dos assinantes do Game Pass. Galera, como eu falei para vocês, né, infelizmente aqui na matéria não fala quando foi essa entrevista, né, desse vazado aqui do Jim Ryan, mas ele fala justamente a respeito dos números do Game Pass e ele afirma que os 25 milhões de assinantes que tinham sido anunciados não impressionava ele nem um pouco, porque ele esperava que tivessem bem mais do que isso aí que a gente tá vendo. Inclusive, galera, esse número de 25 milhões de assinantes foi anunciado em o quê? No começo, pelo menos, no primeiro semestre do ano passado, ou seja, 2022. Então esse posicionamento do Jim Ryan seguramente foi depois daquela data. Agora, ele falar que ele não se impressionou porque ele esperava um número muito maior, será que foi exagero? Bom, eu não gosto do Jim Ryan, vocês sabem muito bem qual que é meu posicionamento, eu acho que esse cara devia ser tirado, né, da cadeira ali da liderança do PlayStation, mas nesse ponto eu concordo com ele da seguinte forma: a estagnação dos usuários, né, do serviço do Game Pass foi constatada no final do ano passado, quando o próprio Phil Spencer, se eu não me engano, ou Satya Nadella, falou que o serviço não estava mais conseguindo crescer nos consoles, né? E que aparentemente já não estava mais sendo feito aquele grande avanço, né, de quase 50% a cada tempo ali que passava. Deixa eu dar um exemplo para vocês verem o histórico que a gente está falando aqui, tá? Lá em 2020, mais precisamente em abril, a Microsoft anunciou que o Game Pass tinha chegado a 10 milhões, correto? Se eu não me engano, foi a primeira vez que a Microsoft falou de número de assinantes do serviço dela. Depois, no mesmo ano de 2020, presta atenção, tá, galera? Lá em abril de 2020 estava a 10 milhões. Depois, lá por volta de setembro de 2020, o Game Pass tinha alcançado 15 milhões. Então percebam, no mesmo ano cresceu mais de 5 milhões de assinantes. A Microsoft foi lá e fez o anúncio. Lembra que eu falei pra vocês uns vídeos atrás que a Microsoft, quando o negócio é bacana, ela vai tacando os anúncios e quando não tá tão legal, ela já não fala mais muita coisa? Pois é, no mesmo ano, hein? Depois, lá em 2021, no começo do ano de 2021, ou seja, poucos meses depois, né, de setembro ali de 2020, a Microsoft fala que o serviço chegou em 20 milhões de assinantes. Galera, prestem atenção, a gente tá falando em intervalos de anúncio de apenas alguns meses. Vocês estão colocando a coisa na cabeça? E depois desses 20 milhões de 2021, em 2022 a gente teve a confirmação, que foi o período mais longo que ela levou pra falar, né, pra fazer um anúncio, dos tais 25 milhões. E depois disso, a gente não viu mais nada. Então, olhando por esse lado, né, quando o Jim Ryan fala que ele esperava por um número muito maior, a gente tem que levar em consideração que a Microsoft levou quase um ano ou mais para fazer o próximo anúncio dos 25 milhões. Então talvez seja por isso que ele tenha enxergado dessa forma, e na atualidade é como a maioria está enxergando também. Tanto é que a gente teve essa polêmica aí recente de um diretor sênior, enfim, né, não sei, da área de marketing ali da Xbox, no LinkedIn dele, falando que o Game Pass tinha chegado a 30 milhões, mas depois ele corrigiu e falou que eram 25 milhões. A Microsoft ali, né, também corrigiu ali a informação, o que é um claro indício de que o negócio realmente estagnou, não tá crescendo mais, já faz muito tempo, comparado com o que a Microsoft anunciava antes. E por fim, meus amigos, olha, aqui é uma das afirmações que eu já não sei, né, se o Jim Ryan teria razão ou se ele está certo, até porque eu não sou fã dos jogos de nenhuma dessas duas empresas. Mas vamos lá, né? No final da entrevista, o Jim Ryan afirma que a Sony não teve interesse na Activision, no sentido assim, né, de fazer alguma aquisição ou interesse de pensar em algum tipo de aquisição, que a Bungie, ou Bung, não lembro como fala, teria mais a oferecer para o PlayStation do que a Activision, independente do valor de aquisições. A Microsoft com seus 70 bilhões e a Sony ali com os 3 ponto alguma coisa bilhões nessa empresa. E bom, aí é como eu falo pra vocês, esse aqui eu não vou poder opinar, né? Eu não joguei nenhum dos Destiny, porque eu nunca me interessei.
E eu zerei o quê? 1 ou 2 Call of Duty na minha vida inteira, né? O mais recente foi que saiu no serviço do PlayStation. Joguei ali só por curiosidade mesmo, não achei grande coisa, então eu realmente não vi nada demais. E do lado da Bung também eu não sei exatamente, né, qual que seria a diferença de qualidade. Eu vou deixar pra vocês dizerem nos comentários qual que é melhor, Destiny ou Call of Duty. Deixem aí a sua avaliação. E agora sim, vamos falar daquele anúncio que eu falei no começo do vídeo, coisa rápida, que é sobre a nossa planilha comunitária. Galera, muito obrigado pela confiança de vocês. Nós batemos mais de 100 vendas com as nossas lojas parceiras da Amazon e o AliExpress. Graças a vocês, essa parceria foi muito fortalecida. A gente tá aí a todo vapor, principalmente no AliExpress. Então eu deixo demais o meu agradecimento para vocês que estão ouvindo o que eu tô falando. Galera, façam suas compras nesse momento, porque não se sabe o que vai acontecer ou quando vai acontecer aquela taxação na fonte, na hora que vocês vão comprar os produtos, né, importados. E quando isso acontecer, aí não tem mais jeito. Se acontecer, né? Supondo que aconteça, aí não vai mais ter jeito, porque não vai mais ter como, né? Não adianta seu produto passar ou não ali na Receita Federal. Você já vai estar pagando o negócio já na hora da compra. E aí não tem mais como você contornar. Então, esse é o momento de fazer as compras lá no AliExpress, fazer as suas importações enquanto não chegou essa taxação. E para isso tem aqui a nossa planilha comunitária com os principais produtos mais diversificados que vocês possam imaginar. Ali na categoria do PlayStation, até no Xbox tem, e do PC também. Aliás, uma dica pra galera do PC: você quer comprar aquela placa de vídeo bacana, né, com preço 2, 3 vezes inferior ao que você paga aqui no Brasil, lá no AliExpress tem. E a placa de vídeo, acredite se quiser, é um item que costuma passar muito sem taxação lá em Curitiba. E mesmo se for taxado, lembre-se, você tem ainda a opção de mandar devolver o produto e você compra ele de novo para tentar passar outra vez. E a chance de passar é sempre muito alta. E assim você nunca vai perder dinheiro e nem dar dinheiro para taxação nenhuma. Então, fique esperto aí para você não perder essa oportunidade. Eu já tô fazendo minhas compras antes que o pior aconteça. Boa sorte aí também para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.